Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver sobre o perigo de julgar e nós vamos começar a leitura lá no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a 4, que eu acho que é bem interessante. Então pega a sua Bíblia, você vai ter a versão da NVI lá no seu e-classe e eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Começa assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Olha só que pergunta interessante, a curiosidade dos discípulos. Por que este homem nasceu cego? Qual que é a causa dele estar cego? E aí eles acrescentam: foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Essa pergunta para nós hoje é algo absurdo. Porém, existe muita gente por aí que diz que o sofrimento da pessoa ele vem por causa que ela está pagando por um pecado. Aliás, existem algumas crenças que dizem que a pessoa, para ela se libertar de um mal, ela precisa pagar pelos seus pecados. Através do quê? Através do sofrimento. E isso já existia na época de Jesus. E aí Jesus, ele dá uma grande lição sobre julgar uma situação sem ter o cenário por completo. E aí Jesus, ele responde lá no verso 3: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Não que Deus tenha feito aquele homem cego e fosse do propósito de Deus que aquele homem sofresse. Mas Jesus, ele tinha um recadinho muito importante para aqueles homens, que era o perigo de julgar. Até porque a gente vê aqui com Jesus que ele não veio para julgar ninguém. Aliás, a gente vê que Deus ele não gosta que as pessoas sofram por causa do pecado. Mas uma coisa que deveria ficar muito claro na cabeça dos discípulos de Jesus é que aquele homem ele estava sofrendo não por uma condição pecaminosa dele, mas era pela consequência desastrosa que o pecado ele traz neste mundo. Porém, aonde existe o pecado, também existe muito maior a graça de Deus. E a gente vê ao final dessa história que Jesus ele faz um grande milagre, restaurando a vista àquele cego. Às vezes nós sofremos pelos nossos pecados, e às vezes nós sofremos simplesmente porque nós vivemos em um mundo de pecado. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é tentar julgar uma pessoa ou julgar uma situação, dizer que a pessoa ela está sofrendo por um pecado, sendo que a gente nem conhece a pessoa. O melhor que a gente pode fazer nessa situação, se a gente não pode trazer a cura, é quem sabe orar e trazer uma palavra de conforto. Nós somos chamados por Deus, não para julgar, mas para aliviar corações que estão quebrantados, corações que podem ser restaurados, com a mensagem de que um dia Deus ele virá em seu reino para restaurar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. E você quer fazer parte desse povo, de restaurar, não de julgar os outros, mas sim de restaurar uma verdade? Convido você, então, se você quer isso, você feche seus olhos, eu gostaria de orar com você, sétimo ano. Santo e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos tirar tantas lições desse capítulo sobre o perigo de julgar os demais. E te pedimos que o Senhor nos dê forças para que nós possamos, ao invés de julgar, ajudar as pessoas. Para que as pessoas conheçam a Ti, que embora possam ser que estejam sofrendo, um dia elas não irão mais sofrer, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus e restaurar o seu reino. Então as pessoas não mais sofrerão. Para tanto, Senhor, te pedimos que nós sejamos esse meio, para que elas vejam que nós não estamos para julgar, mas estamos para ajudar. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Galerinha, um recadinho aqui final. Alguns de vocês eu já vi que já acessaram lá o Júri Simulado, outros ainda não acessaram. Se você está tendo alguma dificuldade, por favor escreva a rodrigo.almeida@educadventista.org.br. Eu geralmente respondo no mesmo dia, porém alguns dias que eu não dou aula eu acabo não abrindo o e-mail, mas isso daí é muito raro. Então se eu demorar um pouquinho ali na resposta, fique tranquilo que eu vou responder o seu questionamento.
O júri simulado já tem na videoaula passada, já arrumei lá o link que estava quebrado. Então você já consegue ver a videoaula, tanto a videoaula quanto também o vídeo de instruções, para você conseguir tanto proteger aquilo que você já escreveu, quanto também até mesmo acessar e entender o júri simulado, beleza? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.